Ainda bem que eu trouxe o meu esboço impresso de casa. Dá para ver que não foi escrito a caneta agora há pouco. E uns 4 meses atrás eu estava lá na igreja com meu filho e eu comentei com ele: filho, eu vou lá no encontro em Gramado, lá eu vou pregar tal coisa, né? Porque senão eu ia dizer que eu estava comunado com o Paulo Pinheiro ali, né? Que eu vim falar sobre indiferença. Eu não curto usar a palavra coincidência, porque eu acho que Deus tem um propósito, mas quando Ele manda 2 flechas para o mesmo alvo, a gente tem que parar e dar uma pensada. O Paulo estava falando ali, eu estava tendo uns arrepios, daí eu pensei assim: ou está muito frio, ou eu me agasalhei mal, ou eu orei demais. E eu também vou contar uma história. O Paulo começou contando uma história e eu quero começar também falando de uma história. Quero te convidar a abrir a tua Bíblia no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, lá no final do livro. Um pouquinho antes da morte do rei Saul. Eu quero te fazer pensar comigo no seguinte: o verdadeiro inimigo do amor não é o ódio, é a indiferença. Eu aprendi isso e confesso nem faz tanto tempo assim. E quando a pessoa que falava disse isso, caiu alguma coisa dentro de mim. Eu fiquei pensando: meu Deus, eu não preciso odiar o pastor Rui. Basta eu ser indiferente a ele, eu já não o estou amando. Então o inimigo do amor não é o ódio. Basta ser indiferente. Não preciso mais do que isso. E Deus nos deu inspiração nesse texto que vamos ler agora. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao 3º dia a Ziclag, os amalequitas já tinham dado ali com ímpeto contra o sul e contra Ziclag, e esta, ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que ali se achavam, porém ninguém matava, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e seguiram o seu caminho. E Davi e seus homens vieram à cidade e a queimaram, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas levaram cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram alta voz e choraram, até não encontrarem mais forças para chorar. E também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, que tinha sido viúva de Nabal, o Carmelita. E Davi muito se angustiou, sublinhe-se muito aí nas suas coisas, muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. E Davi chamou a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, e disse: traz-me a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. E o verso 8 diz: consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu este bando, alcançá-lo-ei? E o Senhor me respondeu: sim, persegue, porque de fato tu o alcançarás e tudo recuperarás. Algumas traduções dizem: libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e seus 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, aonde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois 200 ficaram para trás, e não podiam prosseguir de tão cansados que estavam, para passar o ribeiro de Besor. E acharam ali no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi. E lhe deram pão, e ele comeu. E lhe deram uma água, e ele bebeu. E deram-lhe também um pedaço de uma pasta de figos e 2 cachos de passas, e ele comeu. E com isso recuperou o seu ânimo, pois havia 3 dias e 3 noites que nada comia e nada bebia. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? E o moço egípcio respondeu: eu sou servo de uma amalequita. O meu senhor me deixou aqui para morrer, pois eu adoeci há 3 dias. Nós demos com todo ímpeto contra a banda do sul dos Queretitas, e contra o território de Judá, e contra a banda do sul de Caleb, e metemos fogo em Ziclag. E disse Davi: poderias tu, pois, descendo nos guiar a este bando? E ele respondeu: jura-me pelo teu Deus, que não me matarás e nem me entregarás na mão do meu senhor. E aí sim eu descerei contigo e te guiarei a este bando. E descendo, os guiou. E esses estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo, e fazendo festa por todo aquele despojo que tomaram, da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os então Davi desde o crepúsculo vespertino da tarde até a tarde do dia seguinte,
e nenhum deles escapou, senão alguns moços que montados em camelos fugiram. Algumas traduções mencionam 400 moços aqui. Assim Davi salvou tudo quanto havia tomado dos amalequitas, e salvou também as mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem filhos, nem filhas, nem despojo, nada do que havia sido tomado. Davi tudo tornou a trazer. E também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi e disseram: este é o despojo de Davi. E chegando de volta aos 200 homens que, cansados que estavam, não puderam atravessar o ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. E Davi, aproximando-se deles, saudou-os cordialmente. Sublinha aí, cordialmente. Então todos os maus e os filhos de Belial, dentre os homens que tinham com Davi, responderam: eles não foram conosco, não lhe daremos o despojo. Cada um, pois, tome sua mulher e seus filhos e vá embora. Verso 23. Davi, pois, disse: não faremos assim, meus irmãos, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou, que nos entregou às mãos o bando que contra nós veio. Quem nos daria ouvidos nisso? Tal qual é a parte dos que foram à peleja, será a parte dos que ficaram com a bagagem, receberão partes iguais. E assim, desde aquele dia em diante, isso ficou estabelecido por estatuto e por direito de Israel até o dia de hoje. Aleluia. Deixa eu ir direto para a jugular e dar a primeira chapuletada logo no começo. Só é legal ser indiferente com os cansados que não aguentaram continuar na batalha enquanto não chegar a sua vez. Esse ano deu para ver com a família, mas nós somos uma família de batalhadores, de guerreiros, de sobreviventes. Mas um dia nós também fomos dar para trás. Um dia nós também chegamos à beira de um riacho, a tropa continuou, nós paramos ali e dissemos: olha, para nós não dá, nós temos que dar uma descansada aqui, que está feio. E a turma continuou, e o tempo passou, e eles não voltaram para os espólios. E a mão que nos foi estendida para nos levantar e nos tirar daquele riacho não foi a mão do nosso Davi. Ele nunca voltou. Ele seguiu em frente. E eu não estou contando isso nem por mágoa, nem por vocês ficarem com dó de mim, com compaixão de mim, mas eu estou querendo apenas dizer para você o seguinte: não se coloca nesse papel, que é bem ruimzinho. Não é nem mais ou menos, é ruimzinho mesmo. Sabe o que te leva a deixar alguém para trás? A bendita indiferença. Mais ou menos, qual é a população da Terra hoje? Quantos seres humanos habitam esse planeta aí? 7 bi. 7 bi.2. 2, 3, né? Passou de 7 bi. 7 bi. Né? Se a gente juntar todos os exércitos de todas as nações, lá dos 200 e tantos países que tem catalogados lá, não sei nem 200 e quantos que tem lá, 270, não sei, faz tempo que eu fugi da escola, não lembro mais. Mas tá lá, né? Tem 200 e tantas nações. Se a gente juntar o exército de Luxemburgo, deve ter uns 30 soldados, né? Isso. E o da China deve ter aí uns 400 milhões. Né? Mas se juntar tudo mesmo, assim, todos os exércitos de todas as nações da Terra, ainda é menos do que o povo de Deus na Terra. Eu creio realmente, É verdade. que o exército do reino de Deus tem mais soldados que os exércitos das nações na Terra. Certamente. A pergunta é: se nós temos tanta gente para lutar, por que é tão sofrido cada batalha? Por que será que é tão difícil terminar cada empreitadinha, cada predinho que a gente vai fazer? Cada viaginha que a gente quer dar. Já vi, meu Deus. É bonito a gente chegar na casa dos outros assim, está tudo legalzinho assim, vai conversar com ele para ver a dificuldade que ele passou para chegar aqui. Porque só quem carrega o piano sabe quanto ele pesa, né? E às vezes é bacana, né? Bonito, né? A gente chegar e dizer assim: Davi errou, aquele vagabundo. Ele sai para a batalha e não deixa ninguém no contra, ele diz: aquele imprudente. Está vendo? Tomaram as mulheres, tomaram as crianças. Troca de lugar com ele, eu me conta. Ele não foi indiferente aos que estavam cansados. Aqui nós temos que tomar cuidado com algumas coisas. Primeiro, eu não estou incentivando a preguiça
a vagabundagem e a sem vergonhice, porque isso não tem lugar no reino de Deus. O reino de Deus não é para vagabundo. Eu não estou falando daquele sem vergonha, de preguiça, sentou na beira do caminho e disse assim: ah, pastor Leandro, vai vocês lá, pega a tua turma e vai, eu vou ficar aqui, eu não estou afim de ir não. Estou falando desse. Estou falando daqueles heróis, cujo nome às vezes nem é mencionado, mas que tocaram uma harpa lá para inspirar um profeta ali, em 1 Reis capítulo 5, ou perdido no deserto, né? Capítulo 3. Eu estou falando daqueles Apeles, mencionado lá em Romanos, que ele não sabe nem quem é o cara, a gente só sabe o nome dele e que ele era aprovado em Cristo. Aquele jovem rico, que a gente chama de jovem rico, não sabe o nome dele. Estou falando daquele menino que tinha 5 pães e 3 peixinhos, mas a gente também não sabe o nome dele. Davi sai para a batalha com 600 soldados para tomar de volta aquilo que foi roubado dele, e 1/3, 200, não aguentam chegar até a batalha. Imagina se continuar, chegava lá e iam ser mortos. Eles não aguentaram atravessar um riacho. Agora, até aí todo mundo leu e todo mundo entendeu. O que talvez alguns leram e não se deram conta é o seguinte: o capítulo 30 começa no verso 1 dizendo que eles estavam chegando numa batalha. É óbvio que eles estavam cansados. É lógico que eles estavam cansados. Eles não estavam voltando de Gramado, depois de passar um final de semana no derramar das águas. Estavam voltando da guerra. Já viu alguém voltar da guerra dizendo aleluia e vamos para a próxima, vamos? Não, os caras estão voltando, todos escorrepados, se arrastando lá, e pegando 1/3 deles e não aguentou. E mais para frente. Eles lutaram. E lutaram bravamente. Se prestar atenção no texto, tu vai ver que no verso 4 diz que todos eles choraram até não encontrar mais forças para chorar, por causa das suas mulheres e dos seus filhos. Imagina a cena, você está lá evangelizando, fazendo a obra de Deus, chega em casa, sua casa está desmoronada, incendiada, não tem nada seu dentro, sua mulher e seus filhos foram levados embora. É de sentar no chão e chorar, até não ter mais força de chorar, pois foi isso que eles fizeram. Agora, esses mesmos que sentaram no chão para chorar, até não ter mais força para chorar, 1 de cada 3 deles não aguentou continuar até a próxima batalha. Eles vinham vindo de outra. Mas a indiferença tem deixado muitos sentados à beira do Besor, né, que literalmente significa água refrescante, né, um riachinho onde está fresquinho, onde está dando para dar uma descansada, está esquecendo deles ali. Eu fico impressionado, Jesus, que era Jesus, ele disse: gente, vocês têm que orar ao Senhor da Seara, porque a obra é muito grande. E tem pouca gente. E aí a gente ainda esquece de 2, de 3, a gente esquece um caminho. Por indiferença. Eu não vou perguntar porque eu não quero promover constrangimento. Não é esse o nosso objetivo aqui. A gente está aqui para falar de unidade, né? Mas, cara, não dá para ter unidade deixando 1/3 de nós para trás. Fala sério. Adianta orar ao Senhor da Seara que mande mais obreiros, se mesmo que Ele mandou, a gente está segurando em pé para andar com a gente? Adianta orar para dizer: Senhor, né? Ora vem, Senhor Jesus, Maranata. Se Ele já avisou o que é necessário para que Ele volte, o Evangelho não tem que ser proclamado por toda a terra, todos os povos não têm que ouvir. Eu sentado aqui na televisão. Então, assim, a gente precisa tirar um pouco das máscaras e se olhar no espelho de cara nua e reconhecer que talvez é retórica, eu tenho certeza, né? A gente não está se dando conta de um detalhe nada sutil. Eu não vou perguntar para não promover constrangimento, mas vamos lá. Se eu hipoteticamente perguntasse quantos de vocês acham que a gente não evangelizar é pecado, né? Desperdiçar as oportunidades é pecado, a maioria, talvez todo mundo levantasse a mão, né? Se alguém entrasse aqui agora, né, e chegasse lá para trás e dissesse assim: é você que é o Andrés? É, sou eu. Pô, rapaz, eu ouvi falar que você estava fazendo esse negócio aqui, eu não sei nada desse Jesus aí, eu estava usando droga ontem à noite e tive um pesadelo, uma visão, não sei o que foi, mas apareceu um cara vestido de branco na minha frente e me deu o endereço desse lugar e disse para mim falar contigo aqui.
fui ouvir falar do tal de Jesus. Se o Andrés disser assim, cara, vai te catar, tá usando droga, vai se lascar. Se vira. Todos nós apontaríamos a garrucha para ele e diria, seu safado, seu pecador, não faça isso com uma alma penada. Tá? Sob pena de morte, né? Penada nesse sentido. Não desperdice a oportunidade de proclamar o Evangelho da Paz, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Todo mundo concorda com esse pecado. Agora, deixa eu te falar uma coisa: o Andrés não é assim. O Andrés vai pegar o cara, vai orar com ele, vai chorar com ele, vai fazer tudo para trazer esse cara para o reino. O cara vai vir se ajoelhar aqui, vai lambuzar o tapete todo, o jaco aqui, vigilar, nós vamos cuidar do cara, daqui 6 meses batizando ele, e taca, fala língua estranha, e ele sai evangelizando também, traz o drogadinho, tudo para cá, daqui a pouco ele some. Daqui a pouco ele some, o senhor começa a falar dele, o cara trabalhou aí uns 2 anos. E se eu perguntasse para o mesmo grupo, vocês acham que esquecer desse cara que lutou conosco por um tempinho aí, por uns 2 anos, é pecado? Alguns vão dizer assim, tem que ver, né? Às vezes o cara não estava nem afim. Cara, 1 ano, 2 atrás, ele era uma alma, alvo das nossas orações, porque ele ia para o inferno. Agora, ele lutou um pouquinho e cansou, e a gente etiqueta ele como obsoleto, como esquecido. Se isso não se chama indiferença, pastor Paulo, me ajuda, pelo amor de Deus, me compra um dicionário. E não me mande como. Porque eu não sei que nome dá para isso. Sabe, a gente está engrossando as fileiras dos ex isso, ex aquilo, diariamente. Eu li uma estatística esse ano, aí, uns meses atrás, a gente fala esse ano, mas foi agora esses dias, em setembro, né? Eu li uma estatística apavorante, tem 2,7 ex-evangélicos fora da igreja para cada um que está dentro. Quantos membros tem na sua igreja? Multiplica por 3. Isso é o que deveria ter lá. Na média, obviamente. Né? Claro que umas mais, outras menos. Tem um que fica por 10. E a outra talvez por 1,2. Mas na média, uma igrejinha com 100 membros era para estar com 370. Se você olhar o verso 6, o povo queria matar Davi. Queriam apedrejá-lo, queriam linchá-lo. Nós vamos picar esse cara no pau, esse sem vergonha. Levou nós tudo para a batalha de suas mulheres guarnecidas aqui. Os mesmos que daqui a pouco cansaram, que não aguentaram correr atrás das suas próprias mulheres, do seu patrimônio, dos seus filhos, força para apedrejar, estavam achando. Sabe por que isso? Porque você não é assim mesmo. Se a gente fosse pastorear, nossos amigos e colegas pastores aí vão concordar comigo, se a gente fosse pastorear por causa das pessoas em si, não tinha ministério mais nenhum na terra. A gente pastoreia por causa de Deus, a gente pastoreia por causa das vitórias que a gente conquista, pela recompensa que a gente sente no coração, na alma, no espírito da gente, sabe? Ver uma alma se entregando, ver uma pessoa se rendendo, encontrar alguém que faz um tempo que a gente não vê e o cara está totalmente transformado. Isso enriquece a alma da gente, isso faz o meu coração, pelo menos, fica fervendo, fica borbulhando. Vocês já ouviram falar em igrejas e até entidades fora da igreja que se dedicam a recuperar ex-drogados? Já ouviram falar disso? Mas já ouviram falar disso? Ex-alcoólatra, já ouviram falar? Né? Centro de recuperação, essas coisas. Você já ouviu falar de centro de recuperação para ex-chapo? Ex-xarope? Ex-depressivo? Ex-casado? Ex-obreiro? Sabe quem são esses caras? São aqueles 200 que ficaram na beira do rio. É aquele um terço que não aguentou mais andar. Mas tem uns safadinhos lá no meio. Cara, também que os que vai evangelizar não aceitaram, porque ficaram de um jeito. Ficaram, de cada 3 de nós, um ficou sentado na beira do rio. Quantos que estão ali no meio que não merecem, que não sei o quê, que não vão aceitar nem ajuda? Eles se sentem, Deus, cara, eu preciso voltar lá e vejam, quando Davi buscou o Senhor, no verso 8, Deus prometeu a vitória. Então Davi levantou e disse assim, gente, vamos buscar nossas traias. Aí a turma levanta e diz assim, vamos, sobrou nada aqui mesmo, o que vamos fazer aqui nessas ruínas?
Não sobrou mulher, não sobrou filho, não sobrou casa, não sobrou... Vamos lá, vamos atrás. Vamos lá. E eles vão. Todos eles foram. Ninguém disse que não ia. Mas a Bíblia não menciona nenhum deles que foi murmurando ou que parou porque não concordava com a batalha. A Bíblia menciona os que pararam porque estavam cansados. Sabe o que é cansado? Eu não tenho mais força, é só isso. É só não aguentar mais. É só não aguentar mais. Sabe? É claro que alguns ministérios dão mais ibope do que o outro, mas quase que ultrapassa de Davi, né? E Deus deu uma palavra para ele: não, pode ir que tu vai vencer. Ele levanta e diz: vamos. Agora pensa naqueles 200. Davi chega, reúne todo mundo aqui, né? Enche 600 lugares aqui e diz assim: ó, gente, o negócio é o seguinte, eu falei de vocês comigo, eu deixei a cidade desguarnecida, mas é o seguinte, eu estava lá com a escola sacerdotal lá atrás, né? O Senhor apareceu na minha frente, o Senhor falou comigo, me deu direção, e o nosso rumo é esse aqui. Vamos para lá. Vamos para lá, a nossa vitória está lá, nós vamos pegar tudo que nós perdemos. E o tempo que roubado foi. Vamos lá atrás. Vamos recuperar. Deus vai restituir. Todo mundo levanta e diz assim: estamos juntos. TJ, estamos juntos. Estamos juntos. Sabe, talvez nós líderes, né, me colocam nessa posição, nós não tenhamos a habilidade de identificar aqueles que estão muito cansados. Isso provavelmente é uma falha nossa. A gente olhar para alguém que trabalhou por anos diante de algum departamento da igreja, um ministério, ou até diante de uma igreja mesmo. O que a gente conhece de pastor cansado. Foi vender sapato em loja, mas todo mundo vendedor de sapato, né? Mas o cara assim lá no ministério e tal, vai fazer qualquer outra coisa, porque não aguenta mais. Está cansado. Eu encaro isso como vaso quebrado. Vaso quebrado precisa ser consertado. Sabe? É vaso de honra de Deus. E aí tem alguma coisa, tem algum mistério aqui que eu ainda não consegui desvendar muito bem. Depois a gente vai ter que orar um bocado, uns anos a mais aí. Se você continuar lendo, o que vai ficar patente, claríssimo, é que essa não foi a última batalha de Davi. Davi continuou guerreando, continuou conquistando. Saul morre, um capítulo depois aí Saul morre. Aí nos 4, capítulo 3, capítulo 4 do segundo livro de Samuel, Davi é coroado como rei, mas as batalhas, as lutas continuam. Eu te pergunto, cadê aqueles 200, rei? Será que não foram daqueles mais leais a ele, depois de terem sido reconhecidos como vocês ficaram cansados, mas não tem problema, a herança de vocês é a mesma, a unção de vocês é a mesma, o galardão de vocês é o mesmo. A Bíblia diz no verso 20 e poucos ali, muito claramente, 23, 24, né? 20 e poucos, 23, 24. Tal como é os que foram para a luta, será a recompensa dos que ficaram com a bagagem. A bagagem ficou. Alguém ficou tomando conta. Naquele acampamento, aqueles homens eram leais a Davi. Aqueles homens eram sinceros. Aqueles homens usavam a mesma farda, o mesmo uniforme. Será que se a gente olhar para trás, não muito para trás, se a gente olhar um pouquinho para trás, a gente não vai olhar e não vai perceber que alguns de nós já estão ficando para trás, que estão cansados. Talvez por não aumentar o nosso pique, talvez por eles começaram antes. Eu sou um pouco mais velho do que eu, alguns anos aí, uns 3 ou 15, mas um pouquinho, uns 3 ou 15. Mas o Rui começou antes. É muito natural, porque daqui a pouco o Rui diz assim: não, preciso tirar férias, estou bem cansado. Claro, começou antes, ele caminhou muito mais. Foi lá da África para cá. As lutas, as batalhas continuaram, e os cansados voltaram, porque eles já haviam descansado. Será que daqui a pouco os outros 400 estão mais cansados que ele, porque não descansaram? Será que daqui a pouco o herói da vez, o bola da vez, não é um daqueles 200 que tinha ficado para trás? Um que botou o escudo e salvou Davi de uma flechada?
Será que um de nós, que hoje está numa posição mais tranquila, não foi esquecido lá atrás? E teve que ser resgatado, teve que ser buscado? Será que esses grandes nomes da igreja do nosso tempo não tiveram o seu momento Besor? Pensa aí nos grandes pastores que você conhece, que pilotam grandes igrejas aí, com milhares de pessoas. Será que esses caras nunca erraram? Será que esses caras nunca erraram no sentido assim, né? Não de pecado. Mas será que eles nunca erraram no sentido de sentar e estavam muito cansados lá, parado, e alguém não foi lá e resgatou ele, e ele hoje é um dos que está na frente? Porque ele se fortaleceu. A indiferença nos cega. A indiferença faz parecer que a gente deixou as malas com os malas lá em Besor e que o lugar deles é lá. Mas quando Davi voltou, a Bíblia diz, eu até falei, sublinha ali, ele o saudou cordialmente. Ele chegou todo cheio de gentileza, literalmente, tirando o mundanismo da expressão, todo cheio de amor para dar. Ele chegou amando aqueles filhos, ele disse, olha, Rui, enquanto tu ficou aqui, eu fui lá, eu batalhei, e aqueles estralos que tu via era a minha espada, batendo no inimigo. Mas é o seguinte, eu recuperei até as crianças, tua casa, teu carro, e ainda trouxe um despojinho que nós vamos rachar meio a meio, 50-50. Aqui é a tua parte. Aí levanta alguém e diz assim, não, o Rui não foi. Ué? Sabe por que essa palavra me incomoda tanto? Porque eu durante anos, literalmente o que é 5 para 6 anos, né? Eu participei de um ministério, chamado Ministério de Intercessão. A turma que ora. Sabe quem é que conhece a gente? Jeová. Só. Mas levar o pastor da igreja passava na salinha que a gente usava lá e dizia, ô gente, vocês podem olhar que hoje eu vou ministrar a palavra, está tudo pesado no meu coração. Claro, pastor, vem aqui. Né? Malemar. Anonimato é uma coisa, indiferença é outra. Sabe? Mas a gente não cansava naquele lugar, a gente orava mais um pouco. Orava de novo. E quando a gente cansava de orar, a gente orava para recuperar as forças. Orava para que Deus renovasse. E não foi nenhuma nem 10 vezes que a gente orou até perder a hora do culto. Não por malandragem, safadeza, mas porque realmente passava da hora e eu dizia, Deus está falando, quando ele não cala a boca, não nos dobra o joelho aqui. Deixa o pau comer. Sabe os heróis anônimos? Às vezes eles estão no meio dos 200 cansados. E a gente está confundindo as coisas, achando que porque ele não está em evidência, ele não está fazendo nada. O reino de Deus é um lugar onde não se deixa ninguém para trás. É tão errado deixar para trás quando não buscar lá fora. Porque pensar diferente disso é assinar embaixo de um atestado, firma reconhecida de indiferença. Ah, vai ver que ele não queria mesmo. Bom, desculpa, eu faço uma lista aqui, traz um rolo que vai daqui a pescado. Ah, ele não queria, ele era muito chato, ele era pecador recorrente, né? Contumaz. Analisa Pedro e analisa Judas. O que Pedro fez de mais chato na vida dele? Qual foi a maior pisada na bola que você consegue imaginar Pedro fazendo? Qual foi a pior de todas? Negou Jesus. Eita, caba safado. Onde é que estava os anos 11? Nem lá não estava. A gente critica o único que teve coragem para ir lá. Porque ele deu uma vacilada? Deu. Mas ele estava lá. E os outros? Um foi se enforcar, né? Aliviou bem, agora são só 10. Cadê os outros 10? Judas é o exemplo daquele que, apesar de que estava no grupo, não era do time. Ele não jogava dentro do jogo. Ele não era um deles. Mas você viu em algum momento Jesus dizendo assim, não, vamos pegar esse cara safado e vamos tirar daqui. Esse cara não é dos nossos. Judas é o exemplo de que Jesus dá todas as oportunidades que você precisa para segui-lo e para ser abençoado. Se você não quiser, o problema é seu. De todas as desvantagens e aspectos negativos que o inferno possa ter. Falta de espaço no meio.
cabe mais um o tempo todo, infelizmente. Porque muitos são chamados, mas muito poucos são escolhidos. Eu acho que nós chegamos num tempo, numa época, num momento histórico, em que a gente tem que começar a deixar alguns conceitos de lado e olhar para um pouco mais perto. Eu não estou criticando e nem te incentivando a não ter visão de futuro. Estou te falando o seguinte, que para a gente prosseguir com consistência, nós precisamos de toda ajuda possível. E toda ajuda possível significa não deixar um de cada três de nós para trás. Por pura diferença. E eu vou te falar uma coisa de coração, de verdade, de coração de pastor. Olha para que nunca chegue na situação que eu cheguei, de olhar para a pessoa, olhar para o riacho e pensar assim, cara, cadê Davi que eu não vou? Cadê o nosso despojo que nunca chega? Será que eu vou trazer as minhas coisas, a minha herança de volta? Como é que será que está a batalha? Eu não sou preguiçoso, eu não sou safado, eu só estava cansado, só não consegui continuar. Se a gente der uma respirada fundo, e 1 ou 2 passos para trás, e olhar em volta, e catar esses que estão por aí, relegados à indiferença, e engrossar as fileiras dos que vão adiante, nós vamos recuperar aquela pérola de grande preço, com a qual o reino de Deus é comparado. Que o homem, quando encontrou, vendeu tudo que tinha, fez papagaio, levou para o Brasil, tirou a casa, botou as joias da família na Caixa Econômica, estourou o cheque especial, arregaçou o cartão de crédito, vendeu o carro, pegou emprestado com os amigos, foi lá e comprou a pérola. Gente, a ostra que carrega essa pérola talvez esteja encostada à beira do caminho. Relegada à indiferença. No estacionamento, no pátio, na indiferença. Sabe, eu assumi um propósito na minha vida. Eu digo para Deus sinceramente, Deus, eu não quero nunca mais ser indiferente com os cansados. Nunca mais quero ser indiferente com aqueles que não aguentaram prosseguir. Eu já fui um deles. Eu já estive sentado à beira do riacho, eu já estive olhando para os lados e vendo, olha, tem mais gente comigo aqui, não estou sozinho aqui não, hein? Olha, mais um ali, ó. Aquele ali era pastor, aquele ali fez mais coisas do que eu, está cansado. Aquele ali começou primeiro. Sabe, Deus tem um desafio para nós. Nesse tempo, nesse 2015. A gente vive um mundo muito confuso, muito confuso. Cara, tem um dia que é crise, tem outro dia que é não sei o quê. Nunca está bom, já reparou que nunca está bom? Não fala, não, a gente está crescendo 10%, aí realmente isso é um absurdo, ele está crescendo 15%. Não, nós estamos diminuindo. Nunca está bom. Eu não sei se eu vou viver para ver um grande avivamento na terra, mas eu sei que eu vou viver para ver gente sentada pelo caminho, cansada, sendo levantada de invés de combate. A hora da restituição chegou. O teu despojo está reservado por aquele que é o vencedor dos vencedores, o rei dos reis e o senhor dos senhores. Não sou eu que estou vindo aqui te buscar, eu só vim estender a mão. O braço todo poderoso te levanta. Vamos, cara, vamos. Vinde a mim, todos vós que estáis. É que a gente não percebe isso. Como é que a gente não se toca disso? Apocalipse 7:9 diz assim, ó. Eles viram uma grande multidão de todas as nações, tribos, línguas, povos e raças. Muitos, muitos. Vieram para adorar o Cordeiro. Muitos. Não todos, de todas as nações, mas muitos. De todas as tribos. Dos chatos, dos esquisitos, dos persistentes, dos fracos, dos cansados, dos aflitos, dos amargurados, dos endividados, dos certinhos. Todos. Todos. Todos a quantos o Senhor me deu, não deixa de perder no Deus, né? De todas as tribos, povos, raças, línguas e nações. Talvez e somente
Gente, temos uma multidão para ser ganha para o Senhor aqui fora. Não somos suficientes para varrê-la. Vamos dar uma respirada, pegar esses que já estiveram conosco, levantá-los e vamos com mais força. Yes. Porque um prevalece contra 100 e 100 prevalece contra 10 mil. Isso é de pé. Yes.